Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso onde nós iremos construir princípios e valores, bases, alicerces que vão mudar a sua vida, o seu casamento e a sua família. É isso mesmo. Mas quando a gente fala de princípios e valores, nós estamos falando de princípios e valores baseados em quê? Eu quero te dizer que este curso que você está assistindo, ele é baseado em princípios bíblicos no nosso manual e também em ferramentas que nós encontramos ao longo do tempo dentro do nosso casamento. Dezenas e dezenas de livros que nós lemos, eu e minha esposa, cursos que nós fizemos, mentorias, pós-graduação, todo o nosso conhecimento ao longo desses 10 anos, nós utilizamos como ferramenta para preparar esse curso como base, como pilar, como alicerce para o nosso casamento e também para o seu casamento. Vale a pena salientar que quando nós começamos a estudar sobre isso, nós não começamos a estudar para salvar o seu casamento. Nós começamos a estudar isso para salvar o nosso casamento. Nós tivemos brigas, nós nos separamos, nós passamos por um processo muito doloroso, mas nós nos amávamos. Mas mesmo nos amando, a gente não conseguia viver bem, a gente não se entendia. Foi aí onde a gente percebeu que a gente precisava de conhecimento, de habilidade, que o simples fato de querer estar casado não iria resolver o nosso problema, mas que a gente precisaria ter conhecimento para permanecer casado. Você consegue entender? Então observe, todas essas bases, os princípios que nós iremos trazer agora como base alicerce para o seu casamento, eles vão vir do nosso manual de instrução. E qual é o nosso manual de instrução? A Bíblia Sagrada. A Bíblia ela vai dizer para mim e para você a forma certa para conduzir o nosso casamento. Aonde é que você pode fazer esse alicerce? Aonde é que você pode fazer a fundação dessa casa? Aonde é que estão as colunas da casa? Você vai entender isso agora, certo? Os princípios para o seu casamento e para o meu casamento são os mesmos. Nós podemos pensar diferente, nós podemos agir diferente em muitas coisas da nossa vida, mas os princípios, as bases, os valores para todo e qualquer casamento, ele é o mesmo. Nós vamos falar sobre 7 princípios fundamentais para o meu casamento e o seu casamento. A Bíblia tem mais de 7 princípios, mas esses 7 a gente enxerga como a base, como os 7 pilares principais para que a gente possa montar a nossa casa ali firmada na rocha. O primeiro princípio que eu trago para você hoje é o princípio da unidade. Cara, mas o que é o princípio da unidade? Nós vamos lá para Gênesis, no começo da Bíblia, Gênesis no capítulo 2, no verso 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Se você tiver Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 2, 24 e confira o que eu acabei de ler agora, tá? É muito importante. Eu quero que você acredite, que você confie em mim. Mas melhor do que acreditar e confiar em mim é você conferir o que eu estou falando. Confira para ver se o que eu estou te dizendo realmente é o que a Bíblia Sagrada fala. Tá certo? A primeira coisa que a gente precisa entender quando nós falamos sobre casamento é que nós já não somos duas pessoas, mas sim uma só pessoa. A pessoa que casa já pensando na possibilidade de separação, ela já casou errado. Eu vejo muitas pessoas falando, a gente hoje tem um espaço de eventos e no nosso espaço de eventos a gente tem reuniões, tem casamentos todas as semanas, reuniões de noivos e noivas com fornecedores e por muitas vezes eu já vi as pessoas falando, às vezes até num tom de brincadeira, de piada, dizendo o seguinte, não, olha, eu tô casando, mas ok, deu certo, beleza, não deu certo, separa. Tem gente que ainda brinca até mais e diz assim, não, casamento bom é o civil, porque civil, não civil, separa. Né? As pessoas já casam na perspectiva da separação. E aí elas já começam dando um passo muito errado e pensando muito errado, porque elas ficam pensando, mas ele pode ser o meu ex-marido, ela pode ser a minha ex-esposa. Mas a minha mãe e o meu pai não. Eles sempre serão os meus pais. Amigo, eu quero começar te dizendo que isso é um grande erro. Quando nós nos casamos, a nossa família passa a ser o nosso cônjuge e os nossos filhos que irão chegar. Os nossos pais e irmãos, eles passam a ser os nossos parentes.
É importante entender que quando existe problema no casamento, o problema é de vocês dois. E não adianta você ficar falando para o seu pai, para a sua mãe, levando problema, trazendo problema. Tem pessoas que ficam fazendo isso como se ainda fossem crianças. Sabe criança quando quer enredar? Olha, pai, o menino fez aquilo comigo. Olha, mãe, o menino me chamou de feio. O menino bateu em mim. O meu filho tem 6 anos de idade. Preste atenção nisso. 6 anos. Quando o meu filho chega para mim e o meu filho traz qualquer problema, qualquer coisa que aconteceu com algum amiguinho dele, e ele vem enredar falando sobre isso ou aquilo, eu falo, cara, vai lá e resolve. Você não gostou do que ele falou com você? Então chega para ele e fala, amiguinho, vem cá, olha só, eu não gostei do que você falou comigo, por isso, eu não sou isso, isso e isso, e eu não quero que você fale de novo. E pronto! Eu não posso estar indo lá para resolver o problema do meu filho, senão ele vai crescer acreditando que somente eu ou a mãe dele podemos resolver os problemas dele. E é isso que tem acontecido hoje dentro dos casamentos. As pessoas vão para dentro de um casamento, mas no fundo são duas crianças vestidas com um corpo de adulto, mas a mentalidade ainda está lá no pai e na mãe. Não, é o meu pai e a minha mãe que resolve os meus problemas. Você consegue entender? Você até pode estar pensando, não, mas a minha parte dentro do meu casamento eu faço, os meus 50% eu faço, ele precisa fazer os 50% dele porque casamento é meio a meio. Eu quero trazer uma nova perspectiva sobre casamento para a sua vida. No livro O Casamento, de Gary Chapman, o mesmo autor daquele famoso livro que talvez você já tenha pelo menos escutado falar, As 5 Linguagens do Amor, ele fala o seguinte: o casamento não é uma relação de 50-50, ou seja, de meio a meio. O casamento é uma relação de 100 e 100. Ambos devem estar totalmente envolvidos no compromisso e dar o melhor de si. Então eu não dou a minha metade para que a minha esposa dê a metade dela para que a gente se complete. Você não nasceu para completar ninguém, você não é um deficiente. Deus te fez completo. Então se Deus te fez completo, você precisa ser completo dentro do seu casamento. E a sua esposa precisa ser completa dentro do casamento. Então vocês não vão simplesmente se preencher, se completar. Ah, ele é a minha metade da laranja, ela é a minha metade da maçã. É não, filho, você não precisa de metade, não. Você precisa estar por inteiro dentro da sua relação. Essa ideia reflete o entendimento de que em um casamento não se deve esperar que o outro complete. Ah, o outro é a minha metade. Não, mas sim que ambos contribuem plenamente com o seu melhor para que a relação possa ser feliz, possa dar certo. Achar um culpado e ir atrás de uma solução, até mesmo porque vocês não são mais dois, vocês são um só. Então tem gente que perde mais tempo em uma relação buscando quem é o culpado do problema e da briga do que buscando uma solução. Eu vejo isso muito claro nos casais que a gente tem mentoreado ao longo desses anos. E vi isso dentro da minha casa também, na minha vida com a minha esposa. Antigamente, quando a gente não tinha o conhecimento, a gente passava o tempo inteiro discutindo só para decidir quem era que estava errado. E tem mais, ninguém quer dar o braço a torcer. Eu errado? Jamais, eu não sou errado, o errado é ela, não, o errado é ele. Não porque isso, não porque aquilo, amigo, entenda. Vocês não são mais dois, vocês são um só. Logo, se vocês são um só, não existe o culpado é ele ou o culpado é ela, porque agora vocês são um só. Então, culpados são os dois estão errados. Então, vocês não precisam buscar o culpado, a culpada. Vocês precisam buscar a solução para o casamento de vocês. Viver em unidade é isso, é entender. Eu não vou vencer quando eu convencer o meu marido ou a minha esposa de que ele é o errado ou a errada. Quando eu conseguir provar para ele ou para ela que ele é o errado ou a errada. Você não vai vencer assim. Você vai vencer quando os dois pararem com isso e começarem a buscar a solução para o casamento de vocês. E eu quero parabenizar você que está aqui assistindo esse vídeo agora, gastando o seu tempo, que eu tenho certeza que é tão precioso, buscando conhecimento para aplicar isso no seu casamento e partir para um novo nível de vida matrimonial. Esse foi um dos primeiros e grandes erros que nós cometemos no nosso casamento, eu e a Lohane. E o resultado disso foi uma separação. Entenda, nós não tínhamos o conhecimento, nós ficávamos buscando um culpado o tempo inteiro, e a prova disso é que a gente ficava se degladiando, se matando.
Olha, se eu começo a buscar o tempo inteiro quem é o culpado da relação e eu não estou focado na resolução do problema, o meu casamento ele nunca vai ter paz. Porque o tempo inteiro a gente vai estar querendo provar um para o outro quem está errado. Tu tá entendendo? E preste bem atenção, a sua mente ela sempre vai tentar te conduzir para o caminho mais fácil. Ninguém na sua sã consciência vai querer o caminho mais difícil. Todos nós buscamos o caminho mais fácil, isso é natural, isso é do ser humano. O problema da gente é que nem sempre o caminho mais fácil vai ser o melhor caminho para mim e para você. Nós vivemos hoje, por exemplo, na geração do troca. Tá ruim? Troca. Tá difícil? Troca. As pessoas elas estão vendo as outras como descartáveis. Se não está do jeito que eu quero, simplesmente eu vou lá e troco. E assim vão vivendo uma verdadeira vida, meu irmão, de troca em troca. Não tá bom, troca, não tá bom, troca. E assim eu conheço pessoas que já estão no 7º, no 8º casamento e continuam trocando, trocando, trocando. Sabe por quê? Porque a culpa não é minha. O erro é sempre do outro. Eu não preciso melhorar, eu não preciso evoluir, eu não preciso crescer. O erro é dele, ele não me merece. Não, eu tenho um dedo podre, todos que eu acho não prestam. Já ouviu essa história? Pois é, mentirinha que você conta para você mesmo, porque você não quer admitir as suas fraquezas, as suas crenças e os seus erros. É como se o seu parceiro, a sua parceira, fosse um objeto. Um celular ou uma TV que deu defeito e aí hoje é tudo descartável, não vale a pena mandar consertar, é melhor comprar logo o outro e jogar esse aqui fora do que mandar consertar. Você entende? Eu não quero ter problema, eu não quero gastar tempo com o meu casamento, então é melhor eu trocar. Na inocência de que o próximo casamento não vai ter problema, vai ter os mesmos problemas iguais ou outros até piores. Você consegue perceber isso? Outro dia eu estava aconselhando uma pessoa muito querida, até um amigo meu, e ele falou assim, olha, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque eu tenho um problema com isso, porque a minha esposa faz isso, porque não sei o quê, e ele falou, eu deixei esse cara, ele falou quase 1 hora eu tomando café e olhando para ele, e ele falando, quando ele terminou, eu falei, eu posso falar agora? Ele disse, pode. Eu falei, esse agora, essa sua esposa, quantos casamentos já? Ele falou, não, é o 4º casamento. Eu falei, esse é o 4º? Me tira uma dúvida, tu teve problema com a terceira? Ele disse, tive, ela era isso, ela era aquilo. Foi, tá. E com a segunda, tu teve problema? Tive, por isso que eu me separei, ela era isso, ela era aquilo. Tá, entendi. E a tua primeira esposa, como era? Não, ela era horrível por causa disso, por causa daquilo, por causa não sei o quê. Eu falei, amigo, para e olha para mim. Você está no 4º casamento e você está me dizendo que mais uma vez está pensando em se separar por causa dos problemas que você está tendo no seu casamento. As 4 pessoas não prestavam e a única pessoa que presta é você. É isso que você quer me dizer? O cara ficou com vontade de dar em mim na mesa. Como assim? Como é que você fala um negócio desse? Eu falo, irmão, ou você aprende a lidar com as suas crenças e entender que você também é cheio de defeitos e aprende a resolver o problema, porque enquanto você só quiser fugir do problema, você vai continuar se separando. Você já se separou 3 vezes, vai separar a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª, vai passar a vida inteira sozinho. Porque você é bom demais para as outras pessoas. Você precisa se convencer, dentro das suas crenças, de que você também erra, de que você também tem problemas e que você precisa entender as outras pessoas. E não simplesmente sair por aí trocando o tempo inteiro. Consegue entender? Nós por pouco não fizemos a mesma coisa, eu e a Lohane. Graças a Deus, nós aprendemos a restaurar o nosso casamento buscando conhecimento. Eu e minha esposa, no começo do nosso casamento, nós falávamos para todo mundo, não, nós nos amamos, nós iremos viver assim para sempre, a minha família é ela, a minha família é ele, mas era tudo só da boca para fora. No fundo, nós estávamos pensando que poderíamos nos separar a qualquer momento. Sabe? Não, se não der certo, se não for do meu jeito, eu me separo. No fundo, nós vivíamos pensando nisso. Vivíamos um verdadeiro cabo de guerra dentro de casa, eu e ela. Ficava se matando, um puxando para um lado e outro puxando para o outro, a gente não tinha equilíbrio. Deixa eu te falar uma coisa, deixar pai e mãe vai muito além de sair da casa dos seus pais. Quando a Bíblia diz, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa e se tornará uma só carne, isso requer entendimento e sabedoria. Saber de fato, meu amigo, que agora
A sua família é a sua esposa e os seus filhos, e eles são a sua prioridade. Isso não significa que você vai abandonar os seus pais. Tem gente que diz assim, mas eu não posso abandonar os meus pais. Isso não é abandonar pai e mãe. Muito pelo contrário. Você deve honrá-los e respeitá-los para sempre, mas entendendo qual é o seu lugar e qual é o lugar deles. Tem filho que sai da casa dos pais, mas os pais não saem da casa deles. E aqui eu não estou falando só da forma presencial, da forma física. Eu estou falando, de fato, de decisões e de tantas outras coisas que vocês são incapazes de resolver um problema sem pedir a ajuda do pai ou da mãe. Lembra que eu falei disso lá atrás? A pessoa fica pegando os problemas de dentro de casa e levando para os seus pais. Nós cometemos esse erro também no começo. Qualquer problema que a gente tinha, a gente levava para o papai e para a mamãe tentar resolver. A gente não tinha maturidade suficiente para dizer, problema nosso se resolve aqui. Sou eu e você, nós já somos adultos o suficiente para resolver isso. Consegue entender? Muitos filhos cresceram, mas continuam como dois bebezinhos do papai, duas crianças disfarçadas de adulto dentro de uma casa. Eu quero te fazer um desafio e eu peço, por favor, que você não pule essa etapa. Isso será muito importante e decisivo para o que irá acontecer na sua vida a partir de agora. Eu irei passar um exercício para você agora. Todas as nossas aulas, no final, você vai ter um exercício, é uma prática e você precisa fazer a sua parte. Eu posso te trazer o conhecimento, mas eu não posso fazer por você aquilo que somente você pode fazer. Ok? Então preste atenção. Você vai tirar um tempo a sós com o seu cônjuge e você não vai falar nada. Esse não é um momento de conversa. Esse não é um momento de você parar para discutir alguma coisa com ele. Não. Você vai passar alguns minutos, se for preciso, você pode passar até horas, somente olhando no olho dele, segurando nas mãos um do outro. E vocês vão se abraçar, vocês vão começar a trazer a memória de vocês vão começar a lembrar de quando vocês se conheceram. O que levou você a tomar essa decisão de casar e de se tornar uma só carne? Lembrem de quando vocês decidiram isso. O que é que fez vocês decidirem por se tornar uma só carne? Traga isso à memória. Comece a refletir sobre quem o seu cônjuge era, o que ele representava naquela época para você. E comece a pensar se de fato ele está sendo, ela está sendo a prioridade da sua vida. Ou se você tem colocado sempre o seu cônjuge em segundo plano. Isso é muito importante para que você possa trazer à memória o porquê você está onde você está. Porque um dos maiores problemas que nós temos dentro do casamento é que quando a gente resolve casar, a gente só está enxergando as coisas boas do outro, a gente só vê as qualidades. Mas depois que a gente casa e passa alguns meses ou anos dentro de uma casa, a gente começa a focar somente nos problemas, a gente começa a olhar somente as dificuldades e a gente começa a esquecer das qualidades. E quando você foca sempre no problema, você começa a perder a visão das qualidades que o outro tem. Você acha que ele é só a parte que não presta. Você consegue entender? Então não deixe de fazer este exercício. Não deixe de fazer este exercício. Isso vai ser muito importante para que você passe para a próxima aula e para um próximo nível. Deus abençoe a sua vida e uma excelente aula para você no próximo módulo.